noite a todos vocês que têm acompanhado nossas transmissões nas redes sociais e a vocês que também têm compartilhado nossas reflexões. Aos irmãos e amigos que estão conosco, juntos mais uma vez, meu desejo e oração é que a bênção de Deus continue sendo derramada sobre as suas vidas e famílias, em muita saúde e proteção. O texto para nossa leitura e reflexão neste momento se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículos 36 a 39, que nos diz assim na Nova Versão Internacional: Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: Vá, e que o Senhor esteja com você. Então Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado a aquilo. E disse a Saul: Não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Assim, tirou tudo aquilo. Aproveitando este mês de agosto, quando os assuntos estão relacionados à adolescência e à juventude, vamos usar esse texto para falarmos sobre o tema ser o que é, usar o que se tem. O grande desafio para o jovem. A leitura que acabamos de fazer encontra-se dentro de um contexto bem maior e que envolve uma batalha de proporções extraordinárias. Parece-nos que Gate, uma cidade da Filístia, era famosa por ter moradores que literalmente eram gigantes, treinados para as guerras. O exército filisteu e o exército de Israel estavam acampados em um lugar marcado pelas grandes tragédias da guerra, cujo lugar, na Bíblia, na linguagem de hoje, se chama Fronteira Sangrenta. O nome é propício para este lugar, para este vale onde as batalhas eram travadas. Nem é preciso dizer que naquele lugar se travavam grandes guerras e que as marcas desta guerra ou destas guerras ficavam espalhadas pelo campo um longo tempo e que aqueles que conseguiam sobreviver às guerras levavam para suas casas todas as dores que as guerras trazem e ainda deixavam naquela fronteira sangrenta partes da destruição que ocorre pelas guerras que eram travadas naquele lugar. Mas a batalha trazia consigo um ingrediente ainda mais tenebroso neste momento. Tão tenebroso que os dois exércitos ficaram frente a frente por um período de 40 dias, sem que qualquer uma das partes viesse a tomar a iniciativa e partir para a batalha. Todos os dias, desde que se acamparam naquela fronteira sangrenta, um homem com quase 3 metros de altura, muito forte, e que tinha na cabeça um capacete e no seu corpo uma armadura que juntos pesavam quase 60 quilos. Além disso, carregava consigo uma lança cuja ponta de ferro pesava quase 7 quilos. Um homem que deixava com medo qualquer um que se propusesse a desafiá-lo. Foram 40 dias, sem que ninguém tivesse esta coragem. Até que um jovem, que não tinha mais do que 20 ou 23 anos, foi designado pelo pai para levar mantimentos a seus irmãos. Quando ele chegou àquela fronteira sangrenta, foi como que algo providencial de Deus, tanto para Israel quanto para aquele jovem e também para os seus irmãos. Aquele gigante
saiu naquele exato momento em que aquele menino franzino, ruivo, chegou àquele lugar. E naquele exato momento, aquele gigante desafia o exército de Israel ou qualquer um que quisesse enfrentá-lo. Surge então Davi, o filho mais novo de um homem que se chamava Jessé. A afronta do gigante o incomodou demais. Ele correu por entre os soldados interessado em saber por que ninguém tinha adquirido coragem para sair à batalha contra aquele homem e contra aquele exército filisteu. Quando o rei Saul ficou sabendo do interesse de Davi, mandou chamá-lo. E lhe disse que ele não conseguiria lutar e vencer aquele gigante. Davi disse a Saul que havia matado um urso e um leão e que Deus o ajudaria naquele combate. Foi quando o rei Saul o autorizou a sair para o enfrentamento com o gigante. Mas, nesse ponto, algo aconteceu e que nos chama a atenção. O rei Saul achou que aquele jovem, ainda franzino, não conseguiria vencer aquele gigante sem que tivesse uma armadura que o pudesse proteger, e lhe fez vestir a sua própria armadura. Ou seja, Saul lhe deu a sua armadura. O rei Saul era alto e forte. A armadura de Saul ficou muito desconfortável para Davi, a ponto de ele não conseguir andar com aquela armadura. Ele percebeu isso muito rapidamente. Assim sendo, tirou de sobre si a armadura e partiu somente com aquilo que hoje nós chamaríamos de estilingue. Parou em um riacho e apanhou dali 5 pedras lisas e foi ao encontro do gigante. É aqui que podemos aprender algo muito importante com Davi. Mesmo diante de uma autoridade, o seu argumento foi, quando percebeu que havia alguma coisa errada nele antes de sair para a batalha contra o gigante, quando vestiu aquela armadura e o capacete. Não consigo andar com isso, disse Davi. Eu não estou acostumado. Assim, tirou tudo aquilo. Ou seja, não consigo nem mesmo andar com esta armadura. Ela não é minha. Certamente vou perder a batalha se eu continuar usando esta armadura. Vou ver o que eu faço. E com certeza Deus, o Senhor dos Exércitos, estará comigo. Vou ser o que sou e usar aquilo que tenho. 2 aprendizados nessa história que envolve o exército de Israel, Davi, o pequeno Davi, e o gigante e o exército filisteu. Primeiro, a sua confiança, ou seja, a confiança de Davi, não estava na armadura, estava em Deus, que o livrou do urso e do leão. O mundo contemporâneo tem seus muitos paramentos, e eles, em determinados momentos, são muito importantes. Quando eu falo em paramentos, eu falo em adornos, enfeites. Eu penso, por exemplo, em uma noiva adornada, preparada para o casamento. Eu penso, por exemplo, em um pavão, quando abre as suas caudas e mostra toda a sua beleza. Eu penso também que esses parâmetros, ou melhor, paramentos, em determinados momentos, eles são especiais, são valorizados, são importantes. Eu penso, por exemplo, nos certificados, eu penso nos diplomas, eu penso na formação acadêmica, eu penso na profissionalização. A juventude, claro, precisa se preparar, estudar, se profissionalizar. Mas a sua confiança primeira não deve estar nos paramentos. A sua confiança primeira deve estar no Senhor, o nosso Deus.
É Ele quem mata os leões, é Ele quem mata os ursos, é Ele quem nos livra das garras dos animais ferozes, é Ele que nos livra das lutas com as quais nos deparamos ao longo da nossa existência. Não são os paramentos. É o Senhor, o nosso Deus. O gigante estava totalmente paramentado e confiava no poder dos seus paramentos. Na sua armadura e capacete, que juntos pesavam quase 60 quilos, na ponta da sua espada, que pesava 7 quilos. Ele confiava nisto. Ele confiava na sua força, no seu poder e na força do seu exército. Mas Davi dizia: eu venho em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel. Diz o Salmo 20, versículo 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Ou seja, uns confiam nos paramentos, naquilo que se vê, naquilo que se apresenta, no belo, no bonito. Mas nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, o nosso Deus. Digo novamente, os paramentos são importantes, mas não é tudo. O Senhor nosso Deus é conosco, está conosco. Nós nos gloriaremos em o nome do Senhor, o nosso Deus. Se o jovem encontrar o seu time, o seu momento no Senhor e na força do seu poder, ele vai encontrar a sua própria vida. Assim como Davi, eu vou em nome do Senhor, o Senhor dos exércitos de Israel. Segundo lugar, os jovens precisam aprender a ser o que são e usar o que têm. Era como se Davi dissesse ao rei Saul neste momento: você é o rei, você é grande, você está paramentado, esta armadura é sua, não minha. Eu preciso usar aquilo que tenho, eu preciso ser o que eu sou. Se eu não usar o que tenho, se eu não puder ser o que sou, eu não conseguirei vencer esta batalha. Todos nós, amigos e irmãos, adolescente, jovem, fomos chamados por Deus com capacidades e limitações que são peculiares a nós próprios. Nossas capacidades nos ajudam a sermos empreendedores fortes, nos sentirmos capazes, a termos força, a termos vigor. Nossas limitações, por outro lado, nos lembram que também somos completamente dependentes. Dependentes de Deus, às vezes dependentes de tantas outras pessoas. O apóstolo Paulo tinha suas capacidades e foi tremendamente usado por Deus nas missões da igreja no início do seu trabalho como missionário e nos ensina tantas coisas. Mas o apóstolo Paulo também tinha suas limitações. Deus o usou poderosamente, tanto usando suas capacidades, quanto também as suas limitações. Mas é muito interessante observar a resposta de Deus a ele, enquanto ele orava insistentemente para que Deus lhe tirasse aquilo que lhe trazia desconforto, que lhe parecia ser um espinho na carne. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, diz o apóstolo Paulo, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. E ele continua dizendo, porque quando estou fraco, aí então é que sou forte. Se o jovem do nosso tempo aprender a ser o que é e a usar o que tem, oriundos da mão de Deus, Deus
com toda certeza, o usará poderosamente em um mundo que valoriza o que é visto, o que é paramento, o que se perde com o tempo. Viva, jovem, viva, adolescente, viva, meu irmão, minha irmã, viva Deus, viva a sua presença na sua vida. Seja aquilo que você é em Deus, na pessoa de Cristo Jesus. E use aquilo que você recebeu de Deus, tanto em suas capacidades mentais, físicas, espirituais, se permita ser usado por Deus. Mas também entenda as suas limitações. Saiba que Deus usará tanto as suas capacidades quanto as suas limitações para que o seu nome seja engrandecido. Muitas serão as batalhas que você ainda enfrentará em sua vida. Mas, se você estiver em Cristo, se você for realmente quem Deus te fez para ser, não outra pessoa, não qualquer outra coisa, e se você for aquilo, ou usar aquilo que você recebeu de Deus, você obterá graça e viverá um tempo de grande aprendizado. Deus conduzirá a sua vida, falará ao seu coração, fará de você uma bênção, e onde você estiver, a mão de Deus será sobre a sua vida. Assim como Davi fez, façamos também. Sejamos nós, seja você, e use aquilo que você recebeu de Deus, para que, ainda na sua fraqueza, Deus glorifique o seu santo nome e continue usando a sua vida. Eu te convido à oração, te convido a colocar a sua vida nas mãos do Senhor. Vamos orar. Deus amado e bendito, louvamos o teu nome por este momento. Agradecidos somos a Deus pelos exemplos que temos na tua palavra. E pedimos a Deus, nos ajude, no nome de Jesus, a ser o que somos, porque assim fomos criados pelo Senhor, tanto em capacidades quanto em limitações. E nos ajude, Deus, a usar o que recebemos de tuas mãos, para a tua própria glória, para que o teu nome seja sempre glorificado e anunciado a todos aqueles com os quais nós temos contato. Muito obrigado. Obrigado por cada jovem, por cada adolescente, por cada vida que está conosco neste momento. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, te dê um restante de semana guardado, protegido pelas mãos de poder do nosso amado Senhor e Salvador Jesus. Amém.